O filme Intruso, de 2023, é uma ficção científica que propõe temas mais psicológicos e discute o impacto da tecnologia a partir de uma perspectiva doméstica. Junior e Han levam uma vida pacata em uma fazenda no centro-oeste dos Estados Unidos. O ano é 2065 e o planeta está devastado, sem vegetação. O cenário apocalíptico da Terra é uma alusão ao próprio relacionamento do casal de protagonistas. Junior é um sujeito orgulhoso que hesita em abandonar a fazenda que pertencera aos seus antepassados e deseja ser enterrado ali, ao lado deles. Em contrapartida, Han tem a fantasia de abandonar Junior e recomeçar sua vida em outro lugar. E assim começa um filme que tem muito potencial. Mas será que ele consegue se manter à altura? Aliás, se você não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. No ensaio dessa semana, eu explorarei as nuances de Intruso, dirigido por Gareth Davis e adaptado do romance homônimo escrito por Ian Reid. Além disso, no final da análise darei o meu veredito sobre o filme, lembrando que a análise contém spoilers. Han e os relacionamentos abusivos. Antes de explorarmos conceitos mais teóricos da psicologia, façamos uma análise dos personagens. Como eu já revelei na introdução, a fantasia de Han é sair da fazenda. Todavia, essa fantasia de fuga só existe devido ao relacionamento de teor abusivo com o Junior original. No entanto, a partir do momento que o Junior replicante aparece, os sentimentos de Han entram em conflito, pois essa é uma versão mais adequada do seu marido. O replicante age de maneira similar ao do Junior original do passado. Em outras palavras, o robô faz Han lembrar da época em que eles eram namorados e não tinham problemas conjugais. Como seu tempo ao lado do replicante é limitado, ela se sente dividida entre aproveitar o tempo que lhe resta ou planejar sua fuga futura. Essa divisão entre presente e futuro é comum em relacionamentos abusivos, principalmente quando a vítima se encontra na terceira etapa do ciclo do relacionamento abusivo, chamado de fase da lua de mel. Simbolicamente, o Junior replicante representa o momento em que o agressor muda de comportamento para confundir a vítima a respeito de suas emoções. Assim como uma vítima de relacionamentos abusivos, Han sabe que em breve o Junior replicante, que é bom, deixará de existir, dando lugar ao Junior original, que é ruim. Sendo assim, a personagem vive com a mente no futuro, em seu plano de fuga. Agora vamos analisar o Junior. Diferente da sua esposa, ele é um personagem avesso à mudança e a ideia fixa de continuar na fazenda soa como uma justificativa para preservar um ambiente conjugal propício aos seus abusos. Isolar-se da sociedade nada mais é do que um tipo de prisão simbólica, cuja distância geográfica e cultural dos grandes centros adestra o espírito livre de Han. Junior interpreta qualquer tipo de manifestação pessoal da esposa como uma afronta ao status quo do casamento. Por exemplo, ele não suporta que ela toque piano, uma pista de que rejeita e reprime todo e qualquer tipo de subjetividade espontânea. No final, a Han original o abandona e os agentes lhe dão uma cópia replicante da Han, o que em teoria poderia suprir os seus desejos de compartilhar a vida ao lado de uma parceira sem identidade, desejos e fantasias. Mas voltemos ao relacionamento entre as versões verdadeiras de Junior e Han. Ao assistir o replicante demonstrar fragilidade em seu leito de morte, Junior original passa a considerá-lo como uma versão inferior de si. É relativamente comum ouvir abusadores domésticos referindo a si mesmos como fracos por terem agido de maneira respeitosa com a esposa no período de lua de mel. Relacionamento congruente e incongruente. Em uma instância ainda mais psicológica e íntima, é possível analisar o relacionamento entre Han e Junior a partir da teoria do psicólogo Carl Rogers, em especial sobre sua conceitualização a respeito da congruência e incongruência. Na teoria da personalidade de Rogers, congruência e incongruência refere-se a dois estados distintos de percepção do eu. A congruência ocorre quando existe harmonia e fluidez entre o self e a experiência de vida. É quando existe uma relação autêntica entre o indivíduo e o meio. E quanto mais esse indivíduo compreender e aceitar a natureza de suas emoções, pensamentos e comportamentos, mais dessa autenticidade congruente ele se inunda. Em seu livro Tornar-se Pessoa, Rogers se refere inicialmente ao estado de congruência no contexto psicoterapêutico.
afirmando que a resposta do paciente e o sucesso da terapia é proporcional à autenticidade do psicólogo. Em suas palavras, descobriu-se que a transformação pessoal é facilitada quando o psicoterapeuta é aquilo que é, quando as suas relações com clientes são autênticas e sem máscara nem fachada, exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento fluem nele. Utilizamos o termo congruência para tentar descrever essa condição. Com esse termo, procura-se significar que os sentimentos que o terapeuta estiver vivenciando estão disponíveis para ele, disponíveis para a sua consciência, e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e pode comunicá-los se for o caso. Ninguém realiza plenamente essa condição e, portanto, quanto mais o terapeuta souber ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais ele for capaz de assumir a complexidade dos seus sentimentos sem receio, maior será o seu grau de congruência. A condição de congruência é elementar para o desenvolvimento pessoal e social. Apesar de Rogers descrever a dinâmica psicoterapêutica, a mesma lógica pode ser aplicada no contexto dos relacionamentos amorosos. Han e o Júnior replicante quase conseguiram alcançar um estado congruente no breve período em que estiveram juntos, pois os sentimentos e pensamentos eram considerados e colocados em uma perspectiva de mudança, mesmo que por algumas vezes tivessem de espiar pelo buraco na parede para ouvir as conversas e descobrir a verdade. No entanto, o relacionamento original de Han era incongruente, pois Júnior anulava qualquer perspectiva de autenticidade, mudança ou progresso pessoal. Mas o que afinal é essa incongruência? A condição ocorre quando há uma discrepância entre o eu e as experiências de vida. Por não ser capaz de se conectar com emoções e pensamentos de maneira congruente, o indivíduo distorce as próprias experiências para se adequar a uma imagem idealizada, moldada para parecer perfeita. No caso, a incongruência de Júnior se manifestava na negação dos desejos e fantasias, tanto de si quanto de sua esposa. Como já citei no capítulo anterior, qualquer tipo de manifestação subjetiva individual de Han, como tocar o piano, o incomodava. E a arte nada mais é do que uma manifestação da condição congruente, autenticidade em seu estado mais puro. A adição de Terence no contexto familiar colocava em teste as reações do Júnior replicante, que vale ressaltar, eram tão intensas quanto as do Júnior original. Todavia, diferente dele, o replicante estava disposto a dialogar, mesmo confuso por não saber por que aquela dinâmica acontecia daquela forma, por estar alheio à sua condição artificial. E antes de passarmos para o meu veredito sobre o filme, eu gostaria de dizer que eu sou psicólogo e ofereço o serviço da psicoterapia online. E caso você tenha interesse em um orçamento, deixarei meu e-mail na descrição do vídeo. O que eu achei do filme? Apesar de proporcionar discussões profundas acerca das dinâmicas de relacionamento, Intruso decepciona devido a um roteiro confuso. A premissa do filme é fascinante, no entanto, muito mal desenvolvida. Muitas perguntas ficam no ar e muitos elementos narrativos carecem de amarras mais sólidas, seja por meio de diálogos ou mesmo de elementos visuais. Depois que eu assisti ao filme, eu tive de entrar em um fórum onde os leitores do livro respondiam às dúvidas mais frequentes dos espectadores do filme. A história tem sim fundamento, mas depende do material base para responder certas questões que ficaram muito jogadas. Em outras palavras, essa não é uma boa adaptação e é uma pena porque a história me cativou. Eu estou até pensando em ler o livro. E se você gostou do ensaio e quiser ter acesso a podcasts e textos exclusivos, considere apoiar o canal, cujo link está na descrição. E você, o que achou de Intruso? Deixe nos comentários e além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.